Já pensou em morar fora do seu país? Para trabalhar, para estudar ou para conhecer mesmo, ficar um tempo fora do seu lugar habitual, mas não sabe como, não tem noção nenhuma, não se planejou e nem sabe por onde começar? Então, vem comigo que eu vou te dar umas dicas muito legal para você começar a planejar esse sonho e colocar ele em ação. Então, bora lá comigo! Ah, mas antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, curte, comenta e compartilha. É muito importante que você faça os seus comentários para que a gente saiba se você está gostando ou não dos nossos vídeos. Então chega de enrolação e bora lá! Então, meus amores, vamos lá para 5 dicas que eu tenho para vocês. Ah, e vou dar uma dica de bônus ao final do vídeo, então fica comigo para conferir. A primeira dica, pessoal, é sobre questões de trabalho, né? Por que trabalho, Mel? Porque os trabalhos nem sempre é aquilo que a gente imagina que seja. Então, você, quando decide imigrar para um país diferente do seu, você entende que você não vai muitas das vezes fazer o mesmo trabalho que você faz aí. Que nem eu. Eu trabalhava sentado, trabalhava no computadorzinho, trabalhava sossegadinha, 6 horas por dia, então era tranquilo. Cheguei aqui, a realidade foi outra. Me assustei, fiquei assim. Mas não é, porque por mais que a gente vem preparado, porque eu vinha com aquela mentalidade aberta, dizendo assim, ah não, eu vou fazer de tudo. A gente imigrante vai para outro país, tem que trabalhar, realmente. A gente vem com essa mentalidade. Só que a realidade é muito diferente daquilo que a gente imagina que seja. E às vezes as pessoas se assustam, encaram porque não tem outra opção. Mas muitas das vezes fica ali deprimida, fica ali naquela situação desconfortável. Então tem que vir com a mente aberta e não só vir com a mente aberta, tem que estar realmente preparado de coração para encarar isso, porque gente, a vida de imigrante não é fácil, não é só aqui, é em todo lugar. Então quem assiste os meus vídeos e for imigrante, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua experiência pra gente saber, porque realmente eu tenho amigos espalhados pelo mundo inteiro e quando a gente conversa é sempre os mesmos assuntos e falam como é difícil, como a gente luta, né? Então é muito importante que você saiba que os trabalhos nem sempre vão condizer com aquilo que você criou, né? Que é uma expectativa que você criou sobre aquilo, né? Então você pesquisa, vê de fato qual vai ser realmente o trabalho que vai existir para você, né? Porque você é um imigrante, não é qualquer trabalho que vão te aceitar. Então você tem que fazer essa pesquisa, saber sobre a questão do salário do seu trabalho, né? Porque qual é o salário que eu vou ganhar? Porque será que com o salário que eu vou ganhar eu vou ter condições de me manter? Ou é um salário muito baixo que eu não vou ter condições de me manter? Isso é muito importante. Então a nossa primeira dica é sobre o trabalho e o salário. Se esses dois vão ser suficientes para te manter dentro do país. Porque muitas das vezes, para você se legalizar no país, você depende de um salário convincente para eles, que é o caso aqui de Portugal. Para a gente se legalizar, a gente tem que ter um ordenado de pelo menos um salário mínimo, que é um valor hoje atual de 660 euros. Então, eu não posso aceitar qualquer trabalho que eu ganhe menos que isso, porque senão eu não vou conseguir me legalizar no país. E eu não tenho a intenção de ficar aqui como ilegal. Porque quando você é ilegal, você quer voltar também para o seu país, para visitar, para ver a família, que seja. E se eu ficar ilegal, eu não posso sair do país. Então vocês têm que ver
muito sobre isso, sobre a questão do trabalho, de como vai ser, se realmente corresponde às minhas expectativas, se realmente eu estou preparado para encarar essas situações e se o salário realmente condiz com aquilo que eu estou à espera. A dica que eu vou dar para vocês é sobre os aluguéis, as rendas, né? Em outros países pode existir outros nomes. Aqui em Portugal o pessoal chama como renda. Então, isso é um fator muito importante. Depois que você pesquisou sobre o trabalho, sobre a questão salarial desses trabalhos, do tipo de serviço que você quer ter ou que você vai ter quando você chegar no país que você vai emigrar, você precisa saber antes sobre a questão da onde você vai morar. Aonde você vai se alojar para você conseguir o seu trabalho, para você conseguir se manter, né? Para poder ficar ali naquele país, né? As rendas aqui em Portugal é muito caras ultimamente, né? É um valor acima, muitas das vezes, do ordenado mínimo. Há casas aqui em Portugal que a gente paga 650 euros, 600, 700, depende da casa. Então, já é uma coisa que para uma pessoa sozinha, ganhando o ordenado mínimo, não convém. A pessoa não vai aguentar isso por muito tempo. Então, por isso que é importante você pesquisar. Agora, existem outras possibilidades de não ser alugar uma casa, como também você pode alugar às vezes um quarto. É complicado? É complicado, porque às vezes, gente, é uma casa com 3 quartos para 10 pessoas. Porque muitos aqui, a realidade é essa. É uma casa que é compartilhada, a única coisa que você tem como é a cozinha, que você vai dividir ali com o pessoal. E às vezes você vai dividir quarto com 3, 4 pessoas, com 2. Se você conseguir, tiver sorte, consegue casa com um quarto sozinho. E o aluguel, às vezes, desse quarto, principalmente aqui, é em torno de 300, 250, 350, às vezes até 400 euros. Então, por aí, você já tem uma noção que só de moradia, você vai gastar em torno de 300 euros. Então, assim, e de preferência que você já venha com isso meio que planejado, meio que já resolvido. Por quê? Porque, que nem se você decide alugar uma casa, aqui é muito difícil eles alugarem uma casa para imigrante. Se caso que há possibilidade, você vai ter que dar um calção de 2 ou 3 aluguéis antecipados. Então é um dinheiro que às vezes você vem com ele e se você não se preparou, é um dinheiro que você vai ter que tirar para poder ter essa casa. E às vezes também para alugar um quarto, muito pode acontecer deles pedirem calção também, que seja de 1 ou 2, ou às vezes também não pedem nenhum, mas isso cada caso é um caso, né? Então vocês têm que pesquisar isso e de preferência que já venha com isso resolvido, para não chegar aqui na hora e pegar o mais caro, ou às vezes não achar de imediato. Então é muito importante que você planeje isso também. A dica é as questões burocráticas. Por quê? Porque as questões burocráticas são muito importantes. Você, quando decide vir para um país, você precisa saber que você vai precisar de alguns documentos de imediato, até para que você consiga um trabalho, porque você vem do seu país e a única coisa que você tem documentado é o seu passaporte. E só com o seu passaporte, muitas das vezes você não consegue emprego. Então você precisa de pelo menos um documento básico para conseguir trabalhar. Então você precisa pesquisar no país, né, de origem que você vai, o que você precisa para começar a trabalhar sendo imigrante. O que você precisa fazer, se você vai ter gasto com isso,
né? Se você vai precisar de terceiros para poder mexer com essa documentação, se essa pessoa vai te cobrar alguma coisa, né? Então, isso é muito importante. Aqui em Portugal, a gente precisa, não sei hoje, mas acredito que ainda precisa-se de terceiros. Precisa, às vezes, de pessoa para assinar algum papel, ou você precise de um advogado, né? O que seja, você vai precisar, às vezes, de alguém. E, às vezes, essa pessoa, ela não vai fazer isso de graça. Às vezes ela vai te cobrar. E fora isso, se você tem que conhecer essa pessoa. Porque, infelizmente, gente, a gente maldosa e a gente que é, como fala, pilantra, no modo brasileiro de dizer, que abusa da inocência das pessoas. E se você não for esperto, você é passado para trás. Eu caí numa dessas. Logo quando eu cheguei cá, eu precisava tirar um número de trabalho. E eu precisava, na altura eu já estava a trabalhar, não tinha tempo, porque isso também demanda-se tempo. E às vezes você já está trabalhando aqui, você tem que trabalhar o dia todo, não consegue resolver essas questões burocráticas. Você precisa pagar para alguém resolver isso para você. E a pessoa não conhecia a pessoa, conheci por um acaso, e a pessoa dizia que fazia isso, fazia aquilo. Paguei para a pessoa fazer e, tomei no nariz. Porque a pessoa não fez a coisa como deveria fazer, me enrolou, atrasou os meus documentos e eu ainda fiquei com prejuízo financeiro. Então, tem tudo isso. Você precisa conhecer a pessoa, ver se a pessoa é de boa fé, de preferência que você tenha contatos de outras pessoas que fez aquilo com aquela mesma pessoa, para saber se realmente a pessoa é de confiança, para você não perder dinheiro e muito menos tempo, porque tempo é dinheiro. E se você perde isso, é um problema lá na frente. Então, é muito importante vocês saberem, né, a questão burocrática, como vai ser resolvida, quem é que vai resolver e qual o valor que vocês vão ter que desembolsar para fazer isso, para poder resolver isso, tá bom? E a quarta dica é: tenha dinheiro suficiente para quando você vem para um país diferente. Por que isso, Mel? Porque, gente, você muitas das vezes não vai chegar no país e vai ter dinheiro e não vai ter trabalho de imediato. Você precisa ter um fundo de caixa, né, um dinheiro para se manter até isso, né? Então, você precisa saber que você vai ter o aluguel já de imediato, né? E vai ter que comprar comida, porque você não vai trazer comida de onde você vem. Vai ter que precisar ir no mercado, comprar as coisas básicas, né? E às vezes, muitas das vezes a gente chega, é um país novo, são coisas novas, a gente se empolga, quer comprar tudo, porque às vezes é tudo muito, para nós, aos nossos olhos, é tudo muito barato. Aquele dia, porque a gente vem, né, lá, principalmente eu venho do Brasil, porque aquilo tudo é caro. E quando eu cheguei aqui, aquela coisa era toda, pra mim era tudo muito barato. Por quê? Porque o meu dinheiro lá era pouco para aquilo que eu queria comprar. Mas é porque a gente ainda não ganhou na moeda do país, pra gente realmente saber se é barato. Então, vocês também têm que ver que vocês vão gastar com transporte, tem que ver quanto é que vocês vão gastar com esse transporte, né? Porque você vai precisar sair para arrumar um emprego. Então, você vai gastar, às vezes, com metro, com autocarro, com ônibus, né? O que seja. Então, você precisa ter isso planejado. Então, olha só, você vai ter que ter dinheiro para sua renda, dinheiro para suas necessidades básicas, né, que é a alimentação, dinheiro para o seu transporte, porque você ainda não tem emprego, então é só dinheiro que está saindo e ainda não está entrando. Então você precisa se planejar para isso. Também pode acontecer de você não conseguir o emprego de imediato e você também chegou, é novo, quer conhecer, quer dar um passeio, né, quer conhecer ali a zona onde você está.
e ver como que é, o que tem de interessante, às vezes vai num restaurante comer alguma coisa. Então tudo isso é um dinheirinho extra que sai. Então você precisa ter isso na ponta do lápis, anotando aquilo ali que você tá gastando, tá bom? A dica, acho que eu dei um spoiler nas dicas anteriores, que é a questão de vocês não confiarem 100% nas pessoas. Às vezes a gente vai para um outro país e vai por causa de amigos, porque fulano tá lá e vai me ajudar, porque meu tio ou minha tia mora lá e vai me ajudar. Então assim, gente, não confie 100% nessas pessoas, porque cada um tem a sua vida, cada um tem o seu corre, precisa trabalhar, precisa correr aquilo que realmente veio buscando, né, que se planejou. Então as pessoas não têm tempo para os sonhos dos outros. É o seu sonho, é o seu objetivo, é o porquê você quer ir, o que você quer acrescentar na sua vida perante aquele sonho, aquilo que você decidiu. Então não acredite 100% nas pessoas, porque na hora do sufoco você vai passar sozinho. Eu, graças a Deus, não posso reclamar porque eu fui muito bem acolhida, foram pessoas maravilhosas que estiveram ao meu lado no começo. Mas cada um tem uma experiência, cada um tem a sua realidade. Aquilo que realmente vai dizer, a realidade do outro muitas das vezes não serve para você. Então vocês têm que estar muito preparados para isso. Então, pessoal, quer confiar na pessoa, quer acreditar naquela pessoa, beleza. Mas mesmo assim, se prepara antes, tem um plano B. Caso aconteça alguma coisa e aquela pessoa que te dizia te ajudar não vai te ajudar. Tenha isso planejado, né? E se caso acontecer, né, e eu precisar de uma emergência, você sabe que você pode contar com aquilo que você se planejou. Então, isso é muito importante. Você pode contar com a ajuda do outro, que seja seu familiar, que seja o seu amigo, isso não tem problema nenhum. Só que você tem que se precaver se caso isso não acontecer como diziam. Então isso é muito importante. Quando você se previne de certas coisas, você muitas das vezes não sofre tanto, né? Isso é muito importante. Então a minha dica é não confie 100% nas pessoas. Confie 100% em você, naquilo que você planejou e naquilo que você decidiu fazer. O que vir de fora é lucro, mas mesmo que não venha, você já está preparado. Uma dica não mais e não menos importante é a questão de visto, galera. Os vistos são muito importantes. Para quê? Porque há países que você precisa de visto para entrar. E mesmo que você não precise de visto para entrar, você muitas vezes tem um período de turismo. E como funciona esse período de turismo? Para que ele serve? O que ele vai te ajudar, às vezes, na sua legalização dentro do país que você escolheu? Porque às vezes a gente acha que não, mas ajuda. Que nem um exemplo, aqui em Portugal, nós temos 3 meses de turismo. E a gente pode renovar ele por mais 6. Só que se você dá entrada nos seus documentos nos 3 primeiros meses de turismo, ou nos 6 se você renovou ao final do terceiro, quando você dá entrada nos seus documentos nesse período de turismo, você não paga uma multa por ter estado no país ilegalmente, que é muitas das vezes o caso de muitos nós imigrantes aqui em Portugal. Nós pagamos uma multa para o CEF o período que a gente ficou ilegal no país, que é do dia que acaba o meu visto de turista até o dia que eu dou entrada no meu documento para se legalizar. Então, se você ficou com 4, 5, 6 meses ou mais ilegal, você vai pagar multa
por cima de cada mês que você esteve legal. Então você precisa saber também se no país que você vai imigrar, se isso conta, se tem alguma coisa importante, né, de relevância importante para você conseguir colher lá na frente. E se você precisa, às vezes, de um visto, como funciona esse visto, o que você vai precisar fazer para tirar esse visto, essa imigração, né, para você estar preparado também. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito. Deixa aqui o seu like, comenta aqui embaixo para mim saber o que você achou. E para você que ficou até o final, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!